Chegou o dia de você descobrir se mentiram ou não para você quando te falaram que para ligar um disjuntor motor ou um relé de sobrecarga em um circuito monofásico é necessário jampear os polos para fazer a corrente circular pelos três. É unanimidade. Todos os fabricantes de relés de sobrecarga e guarda-motor falam que o ideal é fazer dessa forma, mas ainda assim tem gente que fala que é bobagem, então nós vamos testar aqui na prática. Eu preparei esse circuito demonstrativo aqui onde a corrente vai passar somente por um polo desse primeiro disjuntor motor e vai passar pelos três polos aqui nesse segundo disjuntor motor. E essa mesma corrente que vai passar pelos dois disjuntor motor está indo lá para uma carga então, e esse multimedidor aqui com furo redondo 22 milímetros, ele serve para a porta de painel, mas eu trouxe aqui porque como é iluminado vai ficar melhor de ver aqui no vídeo. Nós temos a informação da tensão, 238 volts, a corrente que nesse caso está zerada e a frequência que é de 60 Hz. Quando se alimenta um circuito com fase neutro, como nesse caso aqui, o normal é jampear uma fase que vai passar por um polo, ela vai ser jampeada aqui embaixo, vai voltar pelo segundo polo e vai passar também pelo terceiro polo, então o cabo que entrou aqui vai sair aqui. Esse é o normal para quando o circuito é de fase neutro, como nesse caso aqui. Mas tem os casos também onde nós temos duas fases, e aí geralmente entra-se com duas fases, e apenas uma delas volta aqui para o terceiro polo, então você traz aqui de baixo para cima novamente, e aí sai com duas fases aqui embaixo. Então entram duas e saem duas, e apenas uma delas é jampeada para passar pelo segundo polo. Até porque as correntes das duas fases vão ser iguais. Eu vou ligar então a minha carga, que vai dar aí cerca de 5,5 amperes. Vou ligar aqui os dois, repare que nós não temos corrente ainda, porque a mesma corrente tem que circular pelos dois. Agora que os dois estão ligados, está dando até um pouco mais, 5,6, 5,7 aproximadamente, conforme está aqui mostrado pelo multimedidor. Tanto um quanto o outro guarda-motor estão ajustados para 4 amperes, então o desarme ele não vai demorar muito para acontecer, mas respeitando aquela curva de atuação, também não vai ser tão rápido, né? Se nós tivéssemos uma corrente que desse o dobro, por exemplo, da corrente nominal, aí sim o desarme seria relativamente rápido, não tanto quanto o desarme por curto-circuito, que é praticamente instantâneo, né? Sempre respeita essa curva de atuação. Mas nesse caso aqui, de 4 para 5,6 não é uma diferença tão significativa assim, e a tendência é que demore um pouquinho, mas não tanto para poder desarmar. A teoria por trás desse tipo de ligação aqui está relacionada com calor. O que vai fazer um guarda-motor como esses aqui disparar é um dispositivo bimetálico que tem dentro deles. Eles têm o disparo por curto-circuito, o relé de sobrecarga não, né? Mas o relé, o disjuntor motor, sim. Eles têm a proteção para curto-circuito, que é um disparador magnético, assim como nos disjuntores convencionais, e tem também, assim como os disjuntores convencionais, também um disparador bimetálico, é um disparador térmico. E aí o que acontece? No caso do guarda-motor, essa sensibilidade desse bimetálico, a atuação desse bimetálico, ela pode ser ajustada através desses trípodes, não é um trípode na verdade, né? Mas enfim, desses ajustes aqui, esses ajustes são mecânicos inclusive, quando você vira isso aqui, avança um mecanismo ali que vai pressionar um pouco mais ou um pouco menos esse bimetálico. E da maneira como eles estão calibrados, nessa posição aqui que eu deixei, com a setinha virada para o 4, eles vão respeitar a curva de atuação, considerando a corrente nominal em 4 amperes. Quem quiser entender melhor como funciona o bimetálico, tem vídeo aqui no canal demonstrando o funcionamento do bimetálico. É bem interessante, então para quem quiser eu vou deixar o card aí para acessar. E o que faz o bimetálico provocar a atuação do guarda-motor é a temperatura. Então ele serve para sobrecorrente, para desarmar por sobrecorrente, mas ele faz isso indiretamente. A corrente que vai passar aqui por esses polos, ela vai provocar uma elevação da temperatura e essa temperatura deforma então o bimetálico para poder fazer o disparo. Só que quando a corrente passa por um polo somente, nós vamos ter a produção de calor em um desses bimetálicos. E quando passa pelos três, são os três bimetálicos que vão esquentar. É fato que a atuação de cada um dos polos é individual, cada um deles tem um bimetálico próprio, então a atuação é individual. Só que o calor de um dos polos certamente acaba influenciando no outro porque está tudo muito próximo, né? De repente, se eu colocasse o dobro da corrente aqui na minha carga, não daria tempo de um polo acabar esquentando o outro ao ponto de influenciar no desarme. Mas aqui, como é uma corrente menor, vai acontecer de um polo influenciar na temperatura do outro. E aí é fato que esse guarda-motor aqui da direita vai disparar primeiro. E a calibração desses equipamentos ela é feita considerando a corrente passando pelos três terminais, pelos três polos. Então, como ele é calibrado para trabalhar dessa maneira, é necessário que se utilize dessa maneira. Se ele fosse calibrado para trabalhar com o calor de um polo somente, nessa posição aqui, os 4 amperes respeitando a curva aí, sendo que nos testes passava por somente, acabou de acontecer o disparo, e conforme nós já imaginávamos,
o da direita atuou primeiro, né? Mas voltando à linha de raciocínio aqui, se ele fosse calibrado para ter o calor de somente um dos polos, aí com certeza estaria correto ligar dessa maneira. Mas como ele é calibrado para trabalhar com os 3 polos esquentando por igual, então a tendência é que essa ligação aqui da direita, ela respeite melhor a curva de atuação, que é o que nós desejamos, né? Nós queremos que ele desarme sim quando for necessário para evitar a queima do motor. E para evitar que fiquem dúvidas, até deixa eu aproximar um pouco aqui, eu acabei não mostrando o ajuste, né? Como dá para ver, a corrente está exatamente igual, né? Nos 2 modelos aqui. É lógico que isso aqui também é um equipamento analógico, né? Não vai ter uma precisão absurda como seria com o equipamento digital, né? Nós temos que respeitar as limitações aqui também, mas são 2 dispositivos iguais, com as mesmas condições aqui, estão ajustados na mesma corrente, na mesma temperatura inicial também, um do lado do outro aqui, sem encostar um no outro, justamente para não ter essa transferência de calor e um não acabar influenciando no disparo do outro. Então foi uma comparação bem justa aqui. Se repetir esse teste por várias vezes, esse aqui da direita vai sempre disparar primeiro, ou pelo menos em praticamente todas as vezes. Só se der algum problema aí que não, né? Mas em geral ele vai acabar disparando primeiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo com demonstrações, com apresentações de produtos novos, com explicações técnicas relacionadas a assuntos diversos aí, mas sempre voltados para a elétrica, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e, por favor, deixa o seu like também, porque para você é de graça e para mim é o que permite continuar gravando aqui para o canal.